Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora dos alunos do quarto ano. Olha aqui, quarto ano único, tá? Hoje vamos trabalhar que disciplina? A disciplina de matemática, tá? Qual é o capítulo? Capítulo 9, só que estamos agora na segunda etapa. O que isso quer dizer? Significa dizer que com todo amor e carinho a gente já está concluindo essa parte, né? A etapa que conclui esse capítulo, tá? Então, o que eu vou pedir que vocês estejam? Lembra daqueles informes diários? Estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá? Evitem aglomeramento de pessoas juntos, então evite que as pessoas estejam conversando, tá? Para que o momento ele seja o mais silencioso possível, para que você faça a compreensão da forma mais completa, tá? Sobre o conteúdo que vai ser abordado agora nessa segunda etapa. Lembrando que a tia já fez o quê? Na primeira etapa, ela falou sobre os gráficos e as tabelas, tá? Citou os exemplos, as características de cada um. Então, nessa segunda etapa, a gente já vai fazer o quê? Vai dar continuidade a todo esse processo, tá certo? Então, aqui eu já compreendo o quê? Que você já tem autonomia para identificar as características diferentes de tabelas, de gráficos. Lembra que tabelas simples, tabelas de dupla entrada. Lembra as características de gráfico, que são gráficos de coluna, gráficos de barra, tá? A gente falou também sobre os gráficos com imagens que têm nomes específicos, que são os pictóricos ou os pictográficos, tá bom? E a gente falou também do gráfico de linhas, tá certo assim? Então, o que eu vou pedir? A partir de agora, vem comigo nessa viagem, tá? Então, o que vamos trabalhar nele? Nesse slide, nessa videoaula de hoje. Ler e descobrir o uso da água no Brasil e no mundo. Explore seus conhecimentos, né, com as atividades, então a gente já vai realizar as atividades, do mesmo jeito que a gente vai falar sobre o capítulo de matemática suplementar, que é o livro extra, tá? Que é incrível, tem atividades aí que a gente também vai atribuir depois em aula Meet, tá certo assim? Então a tia com muito amor, com muito carinho, vai pedir para vocês acompanharem ela, ok? Nessa sexta, nessa parte aqui, a gente começa já lembrando que a gente tem aqui a página 110, que é onde eu vou dar início, 110 e 111. Tá certo assim? Então vamos lá. Eu vou fazer o quê? Vou destrinchar, vou diminuir, vou cortar, né? E vou aumentar a imagem aí. Tá? Então vamos lá começar nessa sexta questão. Opa! Observe o gráfico da cooperativa de pesca e isca e responda os itens a seguir. Então, aí, a gente vai ter um gráfico. Ele já disse? Gráfico, ok. Eu vou identificar que tipo de gráfico é esse. Tia, mas aí as questões não estão falando sobre isso. Mas lembrem, quando eu vou fazer a atividade com imagens, com gráficos, com tabelas, eu tenho que interpretar. São 5 partes importantes que tem que ter um gráfico. Né? Tem que lembrar do título, a gente tem que lembrar, né, do cabeçalho, que é onde a gente vai ter as informações dos tipos de peixe. A gente vai ter também a área, onde a gente vai ter as informações do cabeçalho sobre a quantidade de peixes. Junto com isso, eu ainda tenho a fonte, tá? Então, olha que incrível. E ainda, eu vou lembrar que nesse modelo aqui, a gente não tem a escala gráfica, tá? Não temos a escala para saber de quanto em quanto é. Esse gráfico aqui, ele é diferente, porque o que ele trabalha? Ele trabalha com imagens. Eita, tia, peraí, um gráfico que trabalha imagens no lugar de quantidades. E a senhora já falou sobre ele. É um nomezinho bem complicado, né? A senhora disse, olha, vulgarmente a gente chama de gráfico de imagem, mas tem um nome, pictórico ou pictográfico, tá? Lembrando, é muito comum que nesse tipo de gráfico haja legenda. Por quê? Porque cada peixinho desse vai representar uma unidade de algo, tá? Então, comum quando não tem a legenda é porque ele já representa a unidade. Se não tivéssemos essa legenda aqui, o que ia acontecer? Eu ia dizer que cada peixinho desse é uma unidade. Só que aí é onde entra a questão, o problema. Se eu tenho a legenda diz que cada peixe pesa 50 quilogramas, que é o 50 kg. A gente já estudou isso no capítulo anterior. Então, um peixe
é 50 quilogramas. 2 peixes vai ser 50 mais 50, ou 50 vezes 2. Deu para entender assim? Então, vamos lá. No mês de março, qual foi a espécie de peixe que houve mais vendas? Eu vou olhar a quantidade maior de peixe, onde a fileira de peixe está maior. Com facilidade, pescada. Em seguida, ele fala, e que foi menos vendida? Eu vou olhar aquela que tem a menor, né, quantidade de peixes em ordem, né, em sequência, na linha. Então, aí a gente tem um linguado. Tá? Então, eu vou pedir o quê? Pare o vídeo, pause, realize a sua atividade, transcreva no que for necessário, corrija o que for necessário, tira o pause e volta, tá? Então, vamos lá. Bom, voltei, né? Então, a tia já compreendeu que vocês pausaram o vídeo, que vocês já fizeram a devida correção junto com ela. Vou dar continuidade na letra B. Ele fala, a qual valor corresponde cada símbolo no gráfico? Gente, tá aqui na legenda. Cada símbolo desse, cada imagem equivale a 50 quilogramas. Então, eu volto lá e já sei. Corresponde a quanto? 50 quilogramas. Em seguida, ele fala quantos quilogramas de badejo foram vendidos no mês de março. O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá do badejo. Badejo tem quantos? Vou contar cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu sei que cada badejo tem 50 quilogramas, tá fácil. E eu sei que são 7, o que eu vou fazer? Com facilidade. Eu vou fazer 50 vezes 7 ou 7 vezes 50, tá? Tanto faz. 50 vezes 7. Vou lembrar daquela regrinha. Multiplico tudo que é diferente de zero e, como é multiplicação, somo zero no final, lá no resultado. 5 vezes 7 tá fácil, é 35. Lembra, eu tenho um zero, vou passar ele para o final. 350. Mas eu vou ter o quê 350? 350 é o quê? Lembre, quantos quilogramas? 350 quilogramas. Então, minha resposta é essa. Em seguida, ele fala quantos quilogramas dessas 5 espécies de peixe ao todo foram vendidos. Então, eu vou ter que somar todos os peixes, depois realizar a multiplicação por 50. Tia, eu posso fazer de pouquinho em pouquinho? Somo um tipo de peixe, dou o valor, somo outro tipo de peixe, dou o valor, depois somo tudo no final? Pode, meu amor, tá? Então, aí a gente, se somar todos os tipos de peixe, a gente vai ter um total de 43 peixes, tá certo assim? No total de peixes, tá? Eu vou lembrar, eu quero os quilos. Então, eu vou ter que fazer 43 vezes 50. Vou pedir que vocês realizem o cálculo agora, tá? Façam um cálculo com calma, tá? Tia, a senhora pode fazer, eu posso fazer aquela regrinha? Multiplico tudo que é diferente de zero e no final eu adiciono zero. Eu posso fazer 43 vezes 5. Pode, meu amor, fazer 43 vezes 5. Agora lembre, no final você adiciona o zero, tá certo? Para obter o resultado completo. Ou faz logo os 43 vezes 50, tá? Pausa o vídeo, volta com a tia. Bom, voltando, você já sabe que 43 vezes 50 vai dar o total de 2.150 o quê? Quilogramas de peixe, tá bom? Então aí, já fez. Lembra de colocar a área da resposta? A resposta é pessoal, gente, é a resposta de vocês. Lembra a pergunta, quantos quilogramas de badejo foram vendidos no mês de março? Tia, eu posso não botar só o resultado? Não, eu não quero só a conta. Lembra, existe uma pergunta. Eu tenho que formular uma resposta, tá certo assim? Então, pausa o vídeo com o vídeo com amor e carinho, faz tudo, pausa o vídeo, né? Faz toda essa atividade e depois volta com a tia Milka. Tá bom assim? Um beijo no coração. Beijinho, beijinho. Bom, voltando, eu já sei que você já
colocaram as respostas da letra B, da letra C, já colocou também, montou a sua resposta, fez o cálculo da letra D e colocou a sua resposta. Estou apagando agora essa página e vou aqui para a seção ler e descobrir. Nessa seção aqui, o mais interessante dela é justamente, tá, a característica de termos um infográfico. Tá? Então vamos trabalhar esse infográfico aqui. Ele diz assim: leia infográfico a seguir e aprenda mais sobre o precioso bem da natureza que a natureza oferece a todos os seres, que é a água, tá bom? Então aqui, lembrando, aqui a imagem está em tamanho reduzido, mas eu vou destrinchar, ela vai ficar numa imagem bem maior, para que a gente consiga realizar toda a interpretação necessária para compreender esse texto. Ele fala: uso da água no Brasil e no mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas e a ONU, cada pessoa necessita cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar até 200 litros de água por dia para cada um. Tia, mas como se gasta? Tomando banho, escovando os dentes, indo ao banheiro, dando descarga, lavando roupa, lavando os pratos. Então, assim, tem em muitos momentos em que a gente, por pessoa, gastamos cerca dessa quantidade de litros de água por dia, tá? Feita essa observação, vou passar para o restinho do infográfico. Ele diz assim: para reduzir o consumo de água. E como que eu vou reduzir esse consumo de água, tia? Então ele diz aqui, ó, primeiro, um banho de ducha com duração de 15 minutos, só 15 minutos, tá? Consome o registro meio aberto. Então ele não está dizendo que o registro está totalmente aberto, está meio, significa que não está saindo, não está passando com toda a força, toda a água. A água está entrando pelo registro em quantidade menor. Se tiver com todo o registro aberto, o gasto é bem maior, tá? Então, olha só, 15 minutos com o registro meio aberto é 135 litros de água, só num banho de 15 minutos. Se você fechar o registro ao ensaboar e reduzir o tempo de banho para 5 minutos, gente, cai para 45 litros. É incrível. Por conta do chuveiro, o registro do chuveiro, se você deixar meio aberto por 15 minutos sem parar, 135 litros. Se você desligar o registro toda vez que ensaboar e lavar os cabelos e passar no tempo no banho, o tempo do banho vai reduzir para 5 minutos. Se você reduzir isso para 5 minutos, você só vai gastar 45 litros. Embaixo. Se uma pessoa escovar os dentes em 5 minutos com a torneira não muito aberta, gente, se vai 12 litros de água. Mamãe e papai tem por isso que reclamam, tá? E lembrar, desligou o registro, confere se está bem fechadinho para não estar pingando. No entanto, se molhar a escova, fechar a torneira enquanto escova os dentes e ainda enxaguar a boca com um copo d'água, o consumo cai para meio litro de água, gente. De 12 litros vai para meio litro. Se eu pegar um copo, toda vez que eu vou ao banheiro escovar os meus dentes, eu já levo um copo. Nesse copo eu vou adicionar água e vou usar ele para bocejar, tá? Vou fazer o gargarejo aí com essa água na boca para retirar o creme dental, para retirar os fluidos que eu preciso para fazer a higienização completa, tá? Então, olha as informações aqui. Sabendo disso, ele pede para você organizar no seu caderno uma tabela com os dados que podem ser retirados no texto. A gente tem dados de quantidade de água, a gente tem dados de banho, a gente tem dado aqui, ó, esse aqui é o de banho com ducha. A gente tem o dado também das escovas de dentes, do ato de escovar os dentes. Tem a quantidade de litros gastos por dia. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabela, tá? O que a tia vai pedir? Vocês vão realizar essa atividade sozinhos, que é a atividade da página 11, tá? Então, o mínimo da tabela vai ter que ser 2 colunas. Tia, mas se eu precisar fazer uma coluna a mais, eu posso? Pode,
aumenta, é só aumentar a tabela de vocês, tá certo? E obter, assim, mais uma divisão. Lembre, é importante que vocês façam a característica do quê? A área do título, o cabeçalho. Vocês vão ver quantas partes vocês vão dividir. Essa aqui está dividida em 2 colunas, ó, de baixo para cima, de baixo para cima, 2 colunas. Em seguida, a gente tem a área do corpo, tá? Então, vocês podem colocar informação com a torneira aberta, tomando banho, quantos minutos, quantos litros? Com a torneira fechada, só banho de 15 minutos, de 5 minutos, quanto é que dá? Com a escovando os dentes com a torneira meio aberta, quanto é que dá? Escovando os dentes com um copo de água e a torneira fechada, quantos litros, ok? E a fonte, tá? Vocês também vão produzir aí. Lembrando, é só observar, tá? Esse gráfico aqui. Esse aqui, ó, infográfico. Essa imagem. Tá certo assim? Bom, na sequência, a gente tem a seção Explore seus conhecimentos, tá? Então, nessa seção aí, ela é muito importante, eu preciso que vocês prestem atenção para a gente conseguir realizar com total êxito, tá? Tia, mas não é difícil, eu sei. Lembrar, a questão não é as perguntas se são fáceis ou difíceis. A questão aí é a interpretação do gráfico. Se eu não tiver muita paciência, muita calma para interpretar esse gráfico, provavelmente eu vou tirar as informações de forma errada e quando eu passar para a resposta, eu não vou obter êxito, tá? Então eu vou perder uma coisa em que eu sabia a resposta, que eu compreendo, que eu sei direitinho. Então é isso que eu preciso, tá? Que vocês tenham calma, paciência e tranquilidade. Ele diz: os alunos de uma escola dos turnos da manhã e da tarde realizaram uma pesquisa sobre as leituras preferidas de seus colegas. Depois, apresentaram os resultados em um gráfico de barras. Então, tia, gráfico de barras, barrinha de chocolate, isso, tá? Tem que lembrar dessas coisas simples que a tia fala. Então, parece aqueles tabletinhos de chocolate, ó. Tá? Na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá certo assim? Então, aqui a gente tem um gráfico de barras. Vamos observar. Então, temos aqui, ó, leituras preferidas pelos alunos do turno da manhã e da tarde. Então, eu tenho a área aqui, ó, que é o gênero. Temos suspense, história em quadrinhos, poesia, ficção científica. Temos aqui a área que refere-se ao número de alunos também, que seria o nosso cabeçalho, o número de alunos. A gente vai ter uma escala de 20 em 20, né? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Como é que eu sei de que é 20? 20 menos 0, 0. 40 menos 20, 20. 60 menos 40, 20. 80 menos 60, 20. 100 menos 80, 20. E assim por diante. Eu tenho uma escala de 20 em 20. E eu tenho legenda. Por quê? Porque eu tenho colorações diferentes para representar características diferentes para o mesmo gênero, tá? Então, olha só, eu tenho os alunos do turno da manhã, de laranja, tá aqui. E eu teria os alunos do turno da tarde, na coloração azul. E eu vou lembrar sempre da regrinha. Conferir, tá? A coloração até onde vai. Tia, aqui é 120, aqui é 140. Parou aqui mais ou menos no meinho. O que é que eu faço? Aí eu vou lembrar, a escala não é de 20 em 20? Então, se parar no meinho, dá quanto? Se é de 20 em 20, parou no meio, eu vou dividir por 2. 20 dividido por 2 dá quanto, minha gente? Dá 10. Então, significa que aqui de 120 eu vou adicionar mais 10 e obter 130, ok? Deu para entender? É tudo questão de cálculo, matemática. Pergunta da letra A. Qual é a categoria de leitura preferida pelos alunos do turno da tarde? Aí eu vou olhar no turno da tarde, só vou olhar a coloração azul. Aí eu vou olhar azul suspense, azul histórias em quadrinho, azul poesia, aqui, e azul ficção científica. Eu quero o quê? De leitura preferida. Então, eu quero a maior quantidade. Então, eu já sei qual é. Coloquem a sua resposta aí. Em seguida, ele fala: qual é a categoria com menos votada? Dos alunos do turno da manhã.
só que agora é da manhã. Aí eu vou olhar a coloração do turno da manhã, é laranja. Eu vou querer a categoria menos votada, eu vou olhar laranja, ó, laranja, laranja, laranja e laranja. Coloque em sua resposta, tá? Então aí a tia pede para você pausar, faz a atividade, volta que a tia vai mostrar a resposta. Voltando, amores. Eita, a tia vai botar a resposta. Então aí na categoria de leitura. Vou mostrar, né? Não deixa de não ser. Tia. Então vamos lá. Qual é a categoria de leitura preferida? A gente já tem aí, né? Ficção científica, vamos colocar. Qual é a categoria menos votada? Tá fácil. Histórias em quadrinho. Feito. Conferiu? Beijinho. Bom, na letra B ele diz: qual é a categoria agora menos votada pelos alunos do turno da manhã? Lembra que o seu livro aí é tudo uma página só. Então, no meu slide aqui, eu fiz uma ampliação para ficar maior a imagem, mas vocês têm como acompanhar aí toda a característica aqui da nossa querida tabela. Tá bom assim? Voltar aqui para a imagem. Volta, volta, volta. Então, vamos lá. Na letrinha B, ele pede ainda, né, na setinha, né? Que a letra B a gente já fez, mas falta setinha. Quantos alunos estudam pela manhã, que estudam pela manhã e votaram nessa categoria? Vou lá na imagem e confiro. Já vi. Quantos alunos? 40 alunos. Letra C. Em qual dos turnos a categoria suspense foi mais votada? Aí eu vou olhar o gênero suspense e o turno. Se é o da manhã da tarde, já descobri. Pelo turno do quê? Da manhã. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Letra D. Temos que realizar alguns cálculos, né? Quantos alunos do turno da manhã participaram da pesquisa? Eu vou somar só os alunos do turno da manhã. Então, aí eu vou ter quantidade de 120 mais 40 mais 60 mais o quê? 130. Opa, meu fone caiu. Que dá um total de quanto? Vocês vão fazer o cálculo, tá certo? Vou dar a resposta já já. Na letra A é do mesmo jeito. Sabendo que 3 alunos que estudam no turno da tarde faltaram no dia da coleta desses dados, tá? Quantos alunos há no turno? Daí eu vou lembrar. A de cima é o turno da manhã. No de baixo, na letra E, eu quero os alunos do turno da tarde. Então, eu vou somar todos os alunos e vou subtrair a quantidade, a quantidade, subtrair não. Eu vou adicionar os alunos que me faltam. Tá certo assim? Então vamos lá. Na primeira já deu tempo de vocês realizarem. Quantos alunos no turno da manhã participaram dessa pesquisa, meus amores? Quantos? Muito bem. 350 alunos. Muito bem. Coloca a sua resposta, monta a sua resposta aqui, por favor. Letra E. Sabendo que 3 alunos que estudaram no turno da tarde faltaram no dia da coleta, quantos alunos há nesse turno? Então, eu tenho que conseguir, eu vou somar todos as quantidades de alunos que participaram da pesquisa e vou adicionar as 3 crianças que me faltaram no dia, né? As criancinhas não puderam participar da votação. Então, aí a gente vai fazer a conta, né? Vamos lá. A gente tem todos da tarde, tem 80 alunos que gostam do estilo, mais 100, mais 40, mais
Desculpe, foi meu fone. 40 mais 110, ok? Somando tudo, dá quanto? Faça a continha para mim, por favor, amores, tá? Pausa o vídeo, faz a continha, volta para mim. Somaram? Muito bem. Ao total dá quanto? 330 alunos. Mas lembra que a gente sabe que faltaram 3 alunos? Então eu vou adicionar esses 3 alunos, que eu vou obter quanto no total agora? 333 alunos. 333. Que legal. Monta a sua resposta para mim, por favor, de acordo com a pergunta, tá? Então aí, vou pedir para vocês pausarem o vídeo, façam a devida correção e volta com a tia Milka, tá bom? Beijinho, beijinho. Bom, agora sim. Agora vocês têm atividade de casa, tá? Vamos fazer agora. O que são as atividades? Vocês vão fazer atividades da página 113 até a 116, tá? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, na página 113 tem algumas observações. Tem a tabela da página 113, na segunda questão já está pronta, eu já deixei pronta. E a tabela e o gráfico da página 115, das letras A e B, também estão prontas. Então a tia Milka já está deixando organizado essas tabelas para vocês, tabelas e gráficos, tá certo assim? Lembra, a gente está no período de pandemia, infelizmente a tia não está aí do lado de você pegar a mãozinha e dizer, é assim que vai fazer e deixar sozinhos, tá? Então a tia vai apresentar sempre o modelo, o formato que deve ser feito. A pessoa que estiver perto de vocês vai tutorar, vai ficar observando para ver o que vocês estão fazendo, o formato da tabela e do gráfico de vocês estão se saindo parecidos com o da tia, tá certo? Até uma forma de ajudar o tutor, tá? Porque o tutor ele não é professor, não é professor. Sendo assim, ele vai ficar observando, ele também vai acompanhar a aula para conseguir acompanhar na hora de realizar essas atividades, tá certo assim? Principalmente essa, né? Vou apagar, para um pouquinho o vídeo, como a tia falou, e depois volta. Bom? Acreditando que vocês já voltaram, então, na segunda questão, olha como a tia deixa já organizada aqui, ó. Na segunda questão da página 113, ele pede para você construir uma tabela para apresentar os dados da pesquisa que foi anterior, tá? Da questão 1. Então, aqui, a tabela já está pronta, estou mostrando a tabela pronta, mas observe que não tem os valores, a tia tirou todos os valores. Então, é esse que você vai concluir. Então, a gente já tem a área do título, temos o cabeçalho, tá? Aí a gente tem o corpo, que é onde vocês vão colocar as informações. Tudo bem assim? Então, pronto. Tia mostrou como é que essa segunda questão da página 113 deve ser realizada. Na letra A da página 115, lembre, na página 115 trabalharemos as letras A e B. Mas na letra A agora a tia vai falar da letra A. Ele fala, a quantidade de frutas está representada em uma escala de 50 em 50 unidades. Sabendo que o número de uvas consumida foi 50, então eu sei que uva foi 50. Estime a quantidade de cada fruta consumida na família. Então, não tem a escala numérica. Eu vou ter que estimar, eu vou ter que ver. Se eu vejo uma fruta que, se o tamanho da uva é esse e ela tem o dobro do tamanho da uva, eu sei que eu vou ter que multiplicar por quanto? Se eu vejo que a uva tem esse tamanho e eu encontro um fruto que tem essa quantidade específica aqui, então eu vou ter que dividir por quanto? Tia, e se eu encontrar algo que for realmente assim, ó, maior, tá fácil. Eu vou olhar, se aqui dá 50 e um pouquinho maior, 2 vezes dele, dá tanto, quanto é 3 vezes dele? Então eu já sei que eu vou multiplicar os 50 por quanto? Deu para entender como é que deve ser realizado para você conseguir obter as respostas, tá bom? Apagando. Vocês vão fazer, depois voltam para a aula. Beijinho, beijinho.
Na letra B, eu vou deixar já a tabela pronta, tá? Então aqui a tabela não, perdoem, o gráfico de colunas, tá certo? Então ele fala: "Faça o gráfico aí", tá? A tia tá à distância, então eu vou deixar pronto, tá? Porque realmente montar o gráfico é um pouquinho mais complicado. Lembre, o gráfico ele vai ter que ter a característica do título, mas principalmente, a tia sempre gosta de começar pelas áreas da legenda, que é a formação, e a área da escala numérica. Lembre, encontro dessas duas linhas forma o eixo zero, tá? A linha zero. E eu vou lembrar, lembra que as uvas, os frutos estão sendo caracterizados de 50 e 50, porque a gente só tem o valor da uva. Então eu vou botar 50, 50, 50, 50, bem na linha, ó, bem na marca da malha quadriculada. Ó, bem na marca, bem na marca, bem na marca. Então, se é de 50 e 50, 50, 50, 0, 50, 100, 150, 200, 250 e assim por diante, tá? Então, quando eu for pintar um bloquinho, eu vou lembrar que se chegou até aqui, eu obtive 50. Se chegou aqui, eu obtive 100. Se eu cheguei aqui, eu obtive 150. E assim por diante, porque é de 50 em 50. Lembre de colocar o nome dos frutos, tá? Tia, mas o espaço é pequeno, o que é que eu faço? Deita a palavrinha, tá? Deita mesmo. Vixe, que a tia fez feio agora. Viu? Dá. Tudo dá com jeito. Separa a sílaba maracujá, pera, melão. Pode ser também, não tem problema não, tá bom? Bom, a sexta questão eu vou deixar realizada aqui junto com vocês, tá certo? Por quê? Porque a gente vai trabalhar o gráfico de linhas, tá? E esse é um gráfico mais complexo, mais complicadinho. Ele diz: com base nas informações da tabela, construa um gráfico de linhas. Um gráfico de linhas no quadriculado a seguir. Não se esqueça de dar o título e de colocar a fonte, tá? Então, aqui eu já coloquei, já existe aqui. A gente tem o título, temos a fonte. Veja que a fonte sempre está para fora do gráfico, né? Tá mais abaixo, tá fora. Então, aí eu tenho o título, tenho a fonte. Aí eu vou lembrar. Vou começar o quê? Vou começar pelas características do cabeçalho, ó. Fiz a linha do cabeçalho. E depois, agora, eu vou fazer a característica o quê? Da quantidade, tá? Vou fazer na vertical. Aí eu vou lembrar 150, 175, 200, 190, 160. O valor mais aproximado a isso tudo seria de 50 em 50, porque se eu boto de 100 em 100, fica muito longa a diferença. Vou botar de 50 em 50, que é um pouco mais próximo. Mas, tia, eu posso colocar menos ainda, de 30 em 30, de 20 em 20, fica à vontade. Só que a sua escala vai ficar maior, tá bom? Então, colocando de 50 em 50, aqui, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 150. Tia, por que você não fez mais? Porque o maior valor aqui é 210. Não há necessidade de eu pegar fazer minha escala maior que 250, entende? Vai ficar vago, não precisa, tá? Em seguida, ele já mostra aqui, ó. Em janeiro, ó, estamos em janeiro. Então, aqui, vamos trabalhar onde? Eu vou trabalhar pintando, marcando algum canto, vou marcar com pontinhos, tá? O que que eu vou marcar? Vou marcar com pontinho, lembrando o seguinte, eu não vou marcar aqui no meio, no encontro da linha. Eu vou marcar bem no meio do meu bloquinho. Então, viu como é que a tia vai fazer? A tia vai marcar no meio do bloquinho, ó. No meio do bloquinho eu vou marcar um pontinho, tá? Só que lembre, o valor de janeiro é 150, não é 50. Então eu vou aqui no meio do meu bloquinho, ó, eu vou marcar aqui, ó. Deu para entender como é? Em seguida, ele fala que é 175. Aí eu vou lembrar, de 50 para 200, tá? Eu aumentei de 50 em 50. Se é 75, tá? Então eu passei de 150 a aumentar mais 25 na metade, ó. Bolinha bem no meio, ó, da cruz que eu formo, tá?
Do mesmo jeito, março, eu tenho 200. Março já tá fácil, ó, bem no meinho, ó. Vou subindo no meinho, ó. Do mesmo jeito, abril, 190 e assim por diante, ó. Lembra, abril, como é 190, eu tenho 200, então é só um pouquinho abaixo, viu com a diferença? Só um pouquinho abaixo, ele não chega na linha. E os demais você vai fazer do mesmo jeito. Vou deixar vocês fazerem com calma, com tranquilidade, tá certo? Terminem essa atividade, pausa o vídeo e depois volta para tia Milka, tá? Beijo, beijo. Voltando, a gente tem o término do capítulo, que é a sessão para relembrar. Por que a tia está mostrando o término do capítulo? Porque a partir de agora a gente vai fazer as atividades relacionadas ao capítulo 9, só que do livro de matemática extra. Nossa, tia! Vamos? Tá? Então, com muito carinho, a tia vai pedir que vocês acompanhem. Preste atenção no que vai ser feito, tá? Com carinho. Temos a abertura do capítulo, então eu vou fazer aquilo. Eu vou destrinchar a abertura desse capítulo para a gente começar a realizar as atividades, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, o que é que ele diz? Os gráficos e as tabelas servem para organizar diferentes informações, tá? Aí ele diz aqui, atividades, a área das atividades, tá? Então ele fala, Paulo é proprietário de uma loja comercial, Preocupado com o aumento do custo da energia elétrica, ele resolveu montar um gráfico das despesas da conta de luz dos últimos 6 meses, tá? Observa o gráfico e responda aos itens. A gente tem os valores gastos, então aí a gente tem o gráfico, aí eu vou lembrar, tia, gráfico de quê? É aquele gráfico que sobe a parte colorida, né, a quantidade, ou é aquele gráfico que vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Que nome eu dou que sobe? Coluna, porque forma uma casinha, tá? E o outro que vai de um lado para o outro, a gente chama de quê? De barra, porque forma o quê? Barrinha de chocolate. Tá? Então aqui é um gráfico de barras. No seu livro, a atividade ela sequencia, tá? Ela vai embaixo, vai na folha, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, valores gastos, novamente. Tem a pergunta: qual é a informação que o gráfico apresenta? Para. Faz essa atividade sozinha agora. Qual é a informação que esse gráfico apresenta? E já faz a segunda também, letra B. Em quais meses do ano Paulo registrou os gastos com a conta de luz? E aí, quais foram os meses que ele registrou essas informações? Nossa, que tá fácil. Faz aí para tia. Fizeram? Ah, já voltaram. Que coisa boa. Vamos aqui? Então, aqui a gente está com a resposta. Valores gastos com a conta de luz por mês, tá? A tia está deixando a resposta porque demora menos respostas compridas do que usar a caneta, tá? Mas a tia gosta de realmente usar a caneta. Letra A. Qual é a informação do gráfico? Lembre, a gente vai ver, ó, valores gastos, né? Quais são os valores gastos da conta de luz por mês? Esse é o título. Então, o gráfico ele apresenta valores gastos com a energia elétrica durante os 6 primeiros meses do ano, ou se você quiser, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, se você quiser. Lembra, a gente vai tentar pegar todas as informações. Eu vou pegar o título, eu vou pegar também as informações da coluna, tá? E aqui a gente tem, ó, valor pago em reais. Então, eu vou falar o quê? Que o gráfico ele apresenta os gastos da conta de luz de Paulo durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, ou os primeiros 6 meses do ano, ok? Feito isso, na letra B, em quais meses do ano Paulo registrou esses gastos? A gente acabou de falar, tá escrito na tabela, no gráfico. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Só transcrever.
tá? Façam as devidas correções, pausem o vídeo, terminar, volta com a tia. Beijo, beijo. Bom, voltando, que eu já sei que você pausou o vídeo, já fez as devidas correções, as escritas corretas, né? Então vamos lá. Na letrinha C, a tia colocou o gráfico novamente aí, ele diz o quê? Em qual mês o gasto de energia foi maior? Então eu vou olhar o mês que eu tenho a barrinha mais comprida, que vai mais longe, e de acordo com a escala, ela tem um valor maior. Então, mês de março. Quanto Paulo gastou? Então vamos lá, no mês de março. Quanto Paulo gastou nesse mês? Aí eu vou olhar onde para, né? Bem na linha. Aí eu vou descer e vou conferir. 500. 500 o quê? Lembra, a quantidade aqui é em reais. Então é 500 reais. Letra D. A despesa de Paulo com energia no semestre. Então eu vou somar tudo, tá? Lembre, a tia mesmo é a primeira a colocar em ordem. Então primeiro, ó, 200 mais 300, tá? Mais 300, ó. Tô seguindo. 400, mais 400 e 500. No total, dá 2.100. Olha que interessante. Então, aí a gente vai ver. É superior a 2.000? Sim, passou. Vamos ver os outros. É inferior a 1.000? Não. É equivalente a 2.000? A 2.500? Também não. Muito bem. Então, vamos lá. Colocamos a resposta, né? Já encontramos, vocês realizaram os cálculos matemáticos. Então, vamos dar continuidade. Nessa segunda questão, a tia também novamente fez a ampliação da imagem aí e falou o seguinte: vamos fazer a interpretação desse gráfico. Só que observando a seguinte característica: esse gráfico é um gráfico de quê? Tá? Lembra aquela regrinha? É de baixo para cima. A imagem vai a coloração vai crescendo, né? A barrinha com as cores diferentes vão crescendo. Então, se é de baixo para cima, o que, que eu vou lembrar? Ele é um gráfico de colunas, tá bom? Então, vamos lá. Quantidade de atletas por esporte é o título. Temos a legenda indicando que cada cor representa um esporte. Temos natação, que vai ser azul, e o voleibol, que vai ser amarelo. É legenda por quê? Porque ele dá característica em cores, tá? E está dizendo o que cada cor refere. Cor azul é natação, cor amarela é voleibol. Muito bem. Como é que eu sei onde é que está o cabeçalho, tá? O cabeçalho a gente vai ter as características de número de atletas, que são quantidades, e teremos a característica de mês, que é destrinchado, é explicado que é o mês de março, abril, maio, junho e julho. Veja que cada mês possui duas colorações diferentes. Por quê? Porque representa esportes praticados diferentes. Coloração azul, a gente já viu na legenda que é natação, e a coloração amarela, a gente vê na legenda que é voleibol. Tá certo assim? Lembrando, tia, a senhora falou sobre a característica de título, que tem que ter um gráfico. Falou que tem a legenda aqui, né? Que não é obrigatório, mas tem gráficos que vão ter. A gente falou do número de atletas e o mês, que é o cabeçalho. Tá faltando o quê? Temos a característica do corpo, que é onde vai fazer a barrinha crescer e a gente poder fazer a efetivação de cores diferentes. Como a gente está faltando falar sobre a fonte é super importante. Então, a fonte é a pesquisa feita pelo Clube de Esportes, tá certo assim? Então, o que é que a gente vai fazer? Feito a interpretação total, vamos direto para a atividade. Novamente, a tia deixou de forma menor aqui do lado a imagem, no seu livro não precisa, porque é logo sequência. Letra A. Na legenda desse gráfico, na legenda, a gente já fez a interpretação. Então, na legenda desse gráfico, que esportes aparecem? Minha gente, quais são os esportes na legenda? Natação e voleibol. Escrevam de forma correta, letra maiúscula iniciar, ponto final terminar. Na letra B, em qual mês o número de atletas foi o mesmo na prática dos dois esportes? Aí eu vou olhar. Quais meses a gente tivemos a mesma quantidade para a prática do esporte? Março não é, a quantidade é diferente. Ó, abril. Vamos conferir para ver se tem mais? Maio, diferente. Junho, diferente. Julho, mais diferente ainda. Então, a gente já sabe qual é o único mês aqui, né? Abril. Colocamos lá na letra B. Letra C. Quantos atletas praticaram natação no mês de junho? Junho. Aí eu vou lá. Natação. Natação é de que cor? Azul. Aí eu vou aqui na de azul, ó. Eu olho lá, 60 na minha linha. Quantos atletas praticaram natação no mês de julho?
Ainda é natação, é o azul. No mês de julho, quanto deu? Confere e coloca. Em que mês houve a menor e a maior participação de atletas do voleibol? Então, na primeira característica aqui, ele quer o menor. Aí eu vou olhar, natação é de coloração amarela. Então, eu vou olhar na minha escala aqui, todas essas características aqui na coloração amarela ou laranja, né? De acordo com como esteja aí a coloração do seu livro, tá certo assim? Então, vamos lá. Então, como eu quero o menor, eu vou olhar amarelo. Quem é o menor? Opa, aqui, ó. Então, menor é no mês de maio. E o maior de amarelo eu vou conferir, ó. Julho. Só isso. Pausem o vídeo, realizem a correção dessa atividade, tá? Que a tia espera. Como eu já espero, né, que vocês tenham feito a pausa e realizado as atividades, então a tia aqui vai pedir o quê? As atividades de classe, né? A tia vai fazer o mesmo. Só que agora com as atividades de casa, porque essas atividades vão ser resolvidas na aula via Meet com a tia daqui a pouco, tá certo? Na aula dela. Então aí ele diz, pausa para realizar as atividades da página 42 e 43. Olha que legal. Livro de matemática suplementar. Por que eu botei? Para não correrem um risco de dizer que já fizeram as atividades, tá? Lembrando, o livro de matemática suplementar é o livro extra, é aquele livro que a tia sempre fala para vocês deixarem junto com vocês, que é aquele fininho, tá certo? Que é o volume 2 até, tá? Então, a partir de agora, pausa o vídeo, façam a atividade e depois retornem para a tia. Voltando aqui, a gente tem a página, olha só como a tia coloca, né? 44 e a página 45. Nessa página 44, temos uma característica que deve ser feita, essa atividade, durante a aula via Meet. Então, a tia vai pedir que vocês pulem ela para realizar depois. Vou fazer só a explicação aqui, porque ele pede o seguinte, para perguntar aos seus amigos de turma qual o número de sapato que cada um calça. Vamos organizar em uma tabela e depois a gente vai representar sobre gráficos de barra, tá certo? Isso eu vou realizar em classe com vocês. Então, essa quinta questão todinha, a gente vai pular, tá? E vamos direto para a sexta questão, que é onde a tia vai começar a resolver agora com vocês, tudo bem? Acreditando que vocês já fizeram isso, na sexta questão ele diz o seguinte, veja o gráfico de vendas do mês de maio de 2020 em uma loja de produtos eletrônicos, ok? Aí ele tem aqui, novamente a gente vai fazer o quê? Observar que tipo de gráfico é esse. Sempre, sempre. Tia, mas não perguntou na questão, mas a gente precisa fazer esse trabalho, né? Mental aí para aprender e guardar e armazenar na memória tipos de gráficos diferentes, tá? Isso vai levar para o resto da vida, até quando vocês estiverem em séries mais avançadas, no ensino médio também, tá? Então vamos lá. Então aqui novamente, ó, a barrinha está crescendo de baixo para cima. Aí eu vou lembrar daquela regrinha. De baixo para cima forma coluna. Coluna do quê? De uma casa, de um prédio, tá? E lembrar, se a barrinha crescer da esquerda ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente forma uma barrinha de chocolate, tá? Então vamos lá. Colorações diferentes, que é o mais interessante para a gente trabalhar com gráficos. A gente tem a característica aqui no título, vendas do mês de maio de 2020. Temos o que seria o cabeçalho, as características de quantidade vendida, que está na escala numérica. Lembrando, abordar a escala é o quê? Vamos averiguar de quanto em quanto a escala cresce. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Opa, de 10 em 10, já descobri. Característica da coluna, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar que são os produtos. Que tipos de produtos? Objetos como tablet, celular, computador, geladeira e televisão está sendo informado. Feito isso, agora eu vou para a área do corpo. Na área do corpo é onde tem as barrinhas que estão pintadas de cores diferentes e elas vão fazer o quê? Vão ser conectadas diretamente com a quantidade vendida, tá? Então ele diz aqui, ó, os números que indicam aqui no textinho, ó. Os números que indicam a quantidade de produtos que essa loja vendeu esse mês são 15, 29, 39, 45 e 55. Ele já me deu a quantidade de produtos. Observe o gráfico e responda aos itens. Então, ele me deu o valor, mas ele não colocou aqui. O que eu vou fazer? Vamos observar o próximo slide. Letra A.
complete a tabela com os números que indicam as quantidades de produtos vendidos. O que significa? Ele disse que tem uma coluna que vai ter 15 unidades. Aí eu vou observar essa coluna. Qual é a coluna que tem o valor de 15? Lembrando, 15 vai até 55. 15 é o menor. Então, eu vou olhar a coloração no corpo da minha escala aqui, para ver qual é a barrinha que menos subiu, que menos teve características, né? Foi menos pintada. Então, aqui a gente vê se é 15, eu vou olhar. Ó, 10, 20. Ele parou exatamente no meio. Como essa escala é de 10 em 10, a metade de 10 é 5. Então, eu faço 10 mais 5, 15, e obtenho a primeira resposta. E é assim que vocês vão fazer nas sequentes, tá certo assim? Então, a tia vai esperar que vocês realizem a atividade, façam a correção junto com o slide aí na tela, no seu vídeo, tá? Nessa gravação. E depois vocês voltam com a tia. Pausa o vídeo, faz a atividade e volta. Bom, a tia acreditando aqui que vocês fizeram isso, agora sim vocês vão pausar realmente para realizar atividades de casa, tá certo? Que vão ser corrigidas junto com a tia Milka em aula Meet, tá? Lembrando, quais são as páginas? Páginas 46 até a página 48, tudo bem? Realizem com calma, com tranquilidade, tá bom? E lembrando, bons estudos. Até a próxima aula.